Então, pessoal, bom dia, né? Que eu falei aí rapidamente com o Herbert. O Adão ainda não me respondeu bom dia. Tudo bom, Adão? Adão, está me ouvindo? O Herbert, estás me ouvindo? Estou ouvindo sim, professor. Beleza. Então, vamos dar início aí ao nosso primeiro encontro. Agora já 8h32, eu dei um tempo de espera para que os alunos pudessem ter acesso ao link, né, que foi divulgado pelo coordenador, pela coordenadora, no caso, acho que no caso de vocês é coordenadora. O Herbert faz engenharia civil? Isso, engenharia civil. Beleza, maravilha. E está em que período? Terceiro. Iniciando E aí, terceiro. tá gostando do curso? Para ser bem sincero com essa pandemia aí, tá Tá bem complicado, né? um pouco complicado com essa aula remota, assim. Fica um pouco difícil pra gente. Mas a gente tá tentando continuar, né? Beleza. E tu tens um computador disponível para poder fazer as atividades, Herbert? Tem, sim, tem. Então já ajuda bastante. Isso. A nossa disciplina ela é uma disciplina de cunho híbrido, né? Ela está aí focada em parte teoria, parte prática. Você perguntei sobre o computador, que vai ser muito importante para poder desenvolver as atividades. Mas eu vou tentar fazer o possível para que, mesmo remotamente, nessas primeiras semanas, a gente consiga um maior desempenho possível em relação a questões práticas. Até mesmo porque essa disciplina em si, a gente, de fato, faz algumas coisas em relação à codificação. Tem ideia mais ou menos de quanto vocês estão sendo nas disciplinas? Quantas pessoas, mais ou menos? Não tenho ideia. Porque nosso guarda de horário tá um pouco alterado. Sim, A gente não tem como ajustar nosso guarda de horário. Aí tem gente da turma que não tem essa disciplina. entendi. Beleza. Mas é importante que se está lutando, né, para se chegar a bons resultados. O importante é não jogar a toalha e ir tentando enfrentar as dificuldades. A previsão era que a próxima semana já se voltasse a aula presencial para a maioria das disciplinas, mas isso também foi postergado devido ao Maranhão ter entrado em uma situação de alerta em relação aos hospitais que estão próximos de 100% de ocupação dos leitos. Sim. Muitas, o número de pessoas que estão morrendo está aumentando bastante. Então, próxima semana foi suspensa a aula presencial. Mas isso eles estão analisando tanto a faculdade, né, quanto o governo, que quem de fato é o governo, está sendo determinados dia a dia se, se as aulas, como é que fica o comportamento social, né, padrões Uhum. de distanciamento social, dia a dia está sendo analisado. E aí a gente vai tentando levar da melhor forma possível. Então, esse primeiro encontro de hoje é para poder falar sobre informações mais gerais, vou explicar para vocês, tentar tirar maior número de dúvidas sobre toda a estrutura metodológica da disciplina e também situações da faculdade. Tiveste ao longo da semana um encontro com outros professores? Esse aqui é o primeiro encontro que eu tô tendo.
Certo, mas foi porque tu não conseguiu o link a tempo ou foi porque não tinha professor disponível? Ah, professor, foi por as duas questões, as duas opções mesmo. O link e o professor. Ah, certo. Teve situações específicas, né? Será Isso. que Adão já está ouvindo a gente? Adão, tu estás aí, Adão? Sim, estou aqui. Ah, tá. Não, porque eu já chamei umas 3 vezes já. E bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É porque a internet estava ruim aqui, eu estava sem entender quase nada. Ah, beleza. E tu conseguiste Agora já deu ter uma aula? melhorada. Oi? Você conseguiu ter aula ao longo da semana? Também não. Não encontramos link. Beleza. Então, vocês, para a gente não correr mais esse risco de falta de comunicação, vocês vão anotar o meu WhatsApp e a gente vai criar um grupo específico para essa disciplina, tá? Vocês Tá vão bom. dar um oi e eu vou criar o grupo. Anotem aí, por gentileza. Pode falar. 99150 4242. 991504242. Roberto Pimentel. Pode dar um oi aí no WhatsApp para poder ir adicionando aqui vocês. Conseguiram dar um oi aí no WhatsApp? Tem mensagem aí, professor. Beleza. Quem me mandou aqui foi O o Herbert. Wanda de Fales. Isso. Adão, consegue aí me mandar um oi no WhatsApp? É. Eu só vi um número aqui, mas não apareceu, não. Acho que só salvaste errado então. Confere. Pera aí. Agora apareceu aqui. Pronto, Agora apareceu, Adão. tá bom. Roberto, professor.
Em relação a esse quadro de horário aí, porque eu tô tendo 2 aulas na semana, vai ser assim, todo semestre, o período todo, terceiro semestre, tenho aula terça e sexta-feira, aí durante a segunda, quarta e quinta não tenho aula. Só um segundo, então. E já eu tenho aula na segunda. Eu não tenho quarta e quinta. Pronto, já adicionei vocês dois ao grupo. Eu vou copiar o link para vocês colocarem para os demais colegas que vocês forem encontrando lá no próprio grupo. Se a internet deixar, né? Certo. Quem tinha perguntado alguma coisa? Eu falei que eu tenho aula segunda, terça e sexta, no caso. Certo. Os horários, até onde eu sei, eles não vão mais mudar tão facilmente, tá, Adão? Os horários, esses horários, para eles conseguirem chegar a essa estrutura, a esse formato, é feito uma série de cálculos. Então, normalmente não muda mais, a não ser que algum professor adoeça, ou algo do tipo. Mas, normalmente, os horários, eles podem até aumentar. Por exemplo, se tu tem segunda, quarta e sexta, pode aumentar para quinta também, né? Ou, então, por pedido teu, fazer alguma alteração, dizer, ah, não, sexta eu não posso, mas essa mesma disciplina tem um outro professor que está dando à noite na quarta ou na terça, então eu quero mudar para lá. Eu acredito que dê para fazer isso, não tenho certeza também nesse aspecto, mas uma coisa é certa. Oi? Oi? Ficou ruim o teu áudio, Adão. Repete? Não falei nada, não. Ah, tá, não, porque veio um som aqui, eu imaginei que tivesse falado alguma coisa. Então, o horário, ele tende a permanecer desse jeito, mas tu estava querendo alterar o horário, ou tu estava querendo ampliar, o que que era? Não, é só porque o do Herbert tá diferente mesmo. Porque eu tô tendo aula, vou ter aula terça-feira e sexta somente, ó. 12 na semana que eu vou ter aula. Como assim, só 12 na semana? Normal era segunda, terça, quarta e quinta, não tinha aula só na sexta. Que eu vou Sim, ficar sim. assim, semestre assim, só tendo aula 12 na semana? Aí tu tem que, de fato, falar com a coordenadora, a Fabiana, que é a coordenadora de engenharia civil. Tu tens o e-mail Mas, dela? Não, você não tem o e-mail dela. Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Já confirmou teu horário no portal? Eu já tentei entrar no portal, mas eu não tenho acesso, não tenho permissão para fazer a loja de horário. Vou escrever aqui teu caso aqui para ela e pedir o e-mail, tá? Só um minuto. Tá bom.
montei teu caso aqui, Herbert, para ela. Deixa eu verificar o que ela não está conseguindo ajustar o teu horário no portal, porque eu estou no formato de. Beleza. E tu, Andrade, Adão Andrade, tá tudo bem lá no portal? Tu tá na quantidade de dias ideal? Tu conseguiu fazer alteração no portal? Não, não consegui alterar, mas do jeito que tá bom. Então, 3 dias, né? É 3 dias. As matérias principais vão ser presencial quando puder, então tá bom demais. Beleza, maravilha. Eu não sei se tu estava ouvindo a parte do presencial que eu falei aqui com o Herbert. Tu ouviste? Ouvi. Porque era para começar a próxima semana, presencial, e aí devido ao Maranhão ter entrado em uma situação de quase ocupação de 100% dos leitos, foi postergado. Então, próxima semana a gente vai ter aula remota. E aí, No dia a caso, dia, fico. desculpa, repete? No caso, passando essa semana agora, na outra é para ser presencial. Não, o que a coordenadora falou para a gente foi o seguinte: a semana não haverá aula remota, aula presencial próxima semana, e estamos analisando quando vai iniciar. Foi isso que ela falou. Ah, Mas tudo é uma questão de reflexo em relação à situação sanitária da cidade, né? Maranhão está com, no caso, a quantidade de ocupação de leitos de UTI a Covid-19 está em 89% aqui em São Luís, e a segunda maior cidade, né, do estado enfrentando esse tipo de internação. Então, a situação é crítica, mais crítica ainda lá em Imperatriz, né, e que lá está quase 100%, chegou a 98,11% dos leitos voltados para essa situação. Enfim, eles estão analisando a cada dia como é que vão fazer com essa possibilidade. A gente torce para que o, o, o quadro se reverta e a gente possa ter aula presencial. Fabiana aqui respondeu, no Herbert, ela pediu para agendar um atendimento presencial, provavelmente com ela. Sim. O agendamento do atendimento presencial tem um link e tem os dias e horários para ela estar lá. E ela está perguntando se está no grupo de alunos. Sim, eu estou. Acho que é onde ela manda os links das aulas. Acho que deve ser isso. É, Tem aqui o link aqui para agendar o atendimento presencial. Acabei de ver aqui. certo. É um aluno, situação, Engie Civil Pitágoras, o nome do grupo. Sim. Vou mandar aqui no nosso grupo o link para agendamento, tá? Beleza. Inicial. Bom dia, Massula. Bom dia, Massula. Está aí sem microfone? Se tiver sem microfone, tu pode falar no chat.
Certo, pessoal. Então, já que... Bom dia, Matheus da Silva Azevedo. Chegando, né? Bom dia, Matheus. Certo. Matheus e Massula que chegaram agora. Eu já expliquei algumas questões, depois eu posso colocar no link dessa aula, vocês assistirem e reverem parte que eu já expliquei para trás, certo? Eu peço que vocês me mandem um oi no WhatsApp e eu possa colocar vocês no grupo que eu criei específico para essa disciplina, certo? Ou então pode pedir para o Adão e para o Herbert, que eles já estão no grupo, eles podem mandar o link para vocês do convite. O link para o convite também já está lá no grupo, então eles podem encaminhar para vocês. Então, pessoal, vou falar um pouco de mim, aqui para a gente poder se conhecer melhor. Certo? Eu trabalho na Faculdade de Pitágoras tem 7 anos, como professor. Trabalho na Secretaria de Estado da Educação há 21 anos. Eu sou formado em Ciência da Computação e pós-graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Lá na Secretaria de Educação eu trabalho como analista de sistemas. Estou na docência superior tem 15 anos e no Pitágoras 7, né, como já havia falado. A minha especialidade é na parte de engenharia de sistemas. Que mais? E é isso. E profissional, e o currículo profissional é isso. E gosto muito da área das engenharias de forma geral, certo? Isso coincide muito com a parte das engenharias de vocês. Eu queria saber se a Sula e o Herbert eles são engenharia civil ou são mecânica. Professor, aqui todos aqui são de civil aqui, ó. Todos, Aqui todo certo. mundo é civil. Beleza. Ótimo. E aí eu sempre pergunto, porque essa turma em específico está previsto tanto alunos de engenharia civil quanto alunos de engenharia mecânica, tá? E eu sempre pergunto por uma questão de a gente ir realizando exemplos, explicações baseados naquilo que a gente pode, daquilo que a gente tem de convergente entre a disciplina que está sendo ministrada, o curso e a realidade, no caso de vocês. O que mais que eu posso falar em termos iniciais acadêmicos? Acho que é isso. E vocês já têm contato com a área de engenharia civil de alguma forma? Do tipo, meu pai é engenheiro, eu vou lá no escritório dele e já faço alguns desenhos, ou já faço alguns cálculos, então já estou estagiando no escritório de engenharia civil, algo do tipo. Adão, tem já algum tipo de contato de fato com a área? Nenhum até agora. Beleza. Massula. O nome é Massula mesmo, né? Deve ser, né? Pena que a pessoa não está respondendo. Do Matheus da Silva.
Tá me ouvindo, Matheus? Não, professor, não. Opa, tudo bem, Matheus? Tudo bem. E aí, tu já tens algum contato com a área de engenharia civil? Mais ou menos, quando meu pai é predeiro, aí eu fico observando ele fazendo. Ah, então tu já tem muito contato, porque só uma É, referência dessa é algo muito importante, né? Tu tá vendo aí, tem um contato direto com a prática. Pode não entender por que que as coisas acontecem daquele jeito, mas pelo menos ver elas acontecendo. Muito bom, Matheus. E Gustavo, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo ótimo. Beleza. Tu já tem algum contato com a área? Está estagiando em alguma parte algum tipo de escritório ou tem algum Não, parente? só, Beleza, só estudo mesmo. maravilha, tranquilo. Fora isso, tem o Herbert. E aí, Herbert, como é que está a tua vida em relação ao contato com uma área específica de engenharia? Só acompanhando ele nas redes sociais, no Instagram. Também já é um começo, né? A gente olha as fotos e imagina como Sim, aquilo deve sim, ser feito, né? exatamente. O mais bacana dessa disciplina de algoritmos e lógica de programação com a engenharia civil é porque elas têm muita similaridade nesses aspectos estruturantes, né? Esses aspectos estruturantes eles estão associados à forma como as coisas devem acontecer. Logicamente, a engenharia civil, ela, por ser uma ciência milenar, ela é uma ciência que já está muito mais bem estruturada cientificamente do que a ciência da computação, que tem pouco mais de um século, né? A ideia de processamento de dados tem, tem mais ou menos pouco mais de um século. Então, se a gente for comparar com a questão da engenharia civil, ela é uma criança, né, perto da engenharia civil. E isso fica bastante evidente quando a gente observa a quantidade de, de produtos da engenharia civil que são feitos com excelência e a quantidade de produtos da área de computação, de programação, que são feitos com excelência. Então, é uma coisa muito destoante. A área de produção de sistemas, ela ainda comete muitos erros, por ser uma ciência que ainda está em processo de maturação. E por ter outra característica de volatilidade em relação ao seu conhecimento. É diferente de uma área, por exemplo, como a própria engenharia civil, onde determinados parâmetros eles são muito mais boa parte dos parâmetros são muito mais difíceis de mudar. Por exemplo, determinados cálculos estruturais, eles estão aí sendo realizados da mesma forma, ou seja, com determinadas fórmulas, já há bastante tempo. Né? A bitola do ferro, o tipo de concreto, o tipo de cimento, a técnica, a análise para resistência, e isso não muda tão facilmente. Já na programação, o que é uma verdade hoje em relação ao melhor, ela tende a mudar muito rapidamente devido ao surgimento de outras possibilidades. E isso acontece justamente por ser um universo um tanto quanto ainda em expansão. Mas muitos autores da parte de produção de sistemas sempre utilizam a parte de engenharia civil e arquitetura de forma geral
como exemplos paralelos para se tornar mais fácil de entender a estrutura do funcionamento. Então, a ideia é o seguinte, né? A nossa disciplina de algoritmos e lógica de programação, ela é uma disciplina altamente importante para vocês por diversos motivos. Primeiro, porque está na grade de vocês, lógica e obviamente, então tem todo um respaldo técnico para que vocês estudem. E segundo, porque estudar tecnologia hoje é uma questão de tendência, certo? Muito daquilo que vocês vão produzir em termos de conhecimento, em termos de prática, na parte de engenharia civil, pode ser tratado como algo a ser produzido e automatizado. Logicamente que isso é uma alternativa, mas os profissionais que melhor estão preparados, eles conseguem ter essa visão. Então quando se formar e estiver ali atuando como um bom engenheiro civil, você não vai correr o risco de ficar, quando precisar, de um programador ou do pessoal da área de tecnologia de forma geral, você não vai correr o risco de ficar na mão de um programador para poder ter suas necessidades de automação serem atendidas. Você até pode dizer para ele, olha, eu quero isso, 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 e na hora que ele for contrapontuar, ele dizer, não, mas isso não dá dessa forma, isso não dá, isso não é assim, isso não é rápido, isso não é barato. Você, com seu conhecimento sobre algoritmo e lógica de programação, você vai poder se nortear. E, na melhor das hipóteses, você mesmo vai poder desenvolver as suas automações, certo? Situações em que você pode, ao invés de contratar alguém, desenvolver suas próprias soluções também aí na área de engenharia civil, certo? Então, essa área ela é importante por natureza para a engenharia civil e ela também é importante atualmente para todo e qualquer profissional, porque a automatização, a modernização, a transformação do manual para o automático por meio de sistemas, por meio de sistematização de procedimentos, ela é uma tendência mundial. Hoje, a gente consegue automatizar a grande maioria de todos os processos que são desenvolvidos no computador. A gente consegue levar para um nível de diminuição de trabalho repetitivo de forma muito elevada. Ou seja, trabalhos que antigamente eram feitos de uma maneira que você demandaria muito tempo. Exemplo, um cálculo de uma planilha, um cálculo da construção de um prédio, levando em consideração a mão de obra em relação ao material. Então, de repente, você pode realizar aí uma automação de todo esse procedimento por meio de um sistema. E a sociedade moderna, né, devido justamente à questão da pandemia, ela acelerou esse processo dessa necessidade de você ter como referência a computação. O uso da computação ela está sendo primordial para a gente estar enfrentando a pandemia de forma menos traumática. Se está ruim dessa forma, vocês imaginem quando não existia a computação, como foi o caso das outras pandemias similares a essa que a gente está vivendo. Então,
Em resumo, eu quero dizer para vocês que a engenharia civil, ela casa muito bem com aquilo que a gente vai ver, certo? Eu peço que vocês abram, né, a mente de vocês com bastante tranquilidade para a disciplina. Alguns podem achar que ela é desnecessária, outras podem achar que é muito difícil. E eu digo para vocês, tudo que vocês vão ver aqui nessa disciplina, ela não tem nenhum bicho de sete cabeças, não tem nada muito diferente de realidade de cálculos que vocês já fizeram. A lógica por detrás de todo esse procedimento, ele é bastante simples, perto daquilo que vocês já viveram ou já trabalharam nesse sentido. Só um segundo, pessoal. E nós temos um material muito bom, que é um material didático da faculdade, que vocês vão poder aí acompanhar em detalhes. A minha aula toda ela é baseada nesse material didático, que ele já está disponível para vocês por meio do portal. Eu trabalho de forma muito sistêmica, muito pragmática, ou seja, a sessão que a gente vai ver na próxima aula é a sessão 1.1, na outra a 1.2 e assim por diante. Então, faz parte da metodologia da instituição esse assistir de aula, né? Essa assistência, como vocês sabem, a maioria de vocês já estão aí no terceiro período. A metodologia que é adotada pela faculdade, a gente dá uma olhada lá no conteúdo antes, que eles chamam de pré-aula. Temos o contato com o conteúdo total daquela aula durante a aula e depois fazer a pós-aula. Certamente vocês já sabem disso, né? Mas é bom sempre destacar que essa metodologia, pessoal, ela é uma metodologia que não foi inventada pelo Pitágoras, né? As principais universidades do mundo, como Harvard, a Universidade de Massachusetts, que é a MIT, né? Eles já trabalham com essa metodologia há um certo tempo, que é justamente o aluno ter contato por diversos formatos com o conteúdo que está sendo trabalhado, o conteúdo que está sendo ministrado, que precisa ser absorvido. E quanto mais vezes a gente tem contato com esse conteúdo, maior a possibilidade de a gente reter esse conhecimento de forma, de fato, efetiva. Então, é muito, muito, muito necessário que, antes da aula, durante a semana, vocês tirem um tempo e dêem uma olhada na unidade lá da sessão. Se na pior das hipóteses você não conseguiu olhar ou ler a sessão do livro, você vai lá na web aula e dá uma olhada na web aula. Minimamente é isso que vocês precisam fazer, pelo menos dar uma olhada na web aula. Por quê? Porque a aula se torna muito mais dinâmica para você e para a absorção do conteúdo. A sua absorção ela vai ser muito maior quando você já teve o primeiro contato, certo? Só um minuto, tá, pessoal? Então, pessoal, coisas técnicas aqui do cenário, né? Por isso que eu tive que dar uma parada. Então, essa estratégia, ela, a priori, né, ela parece ser um tanto quanto cansativa. Pô, vou ter que olhar antes, vou ter que olhar depois, vou ter que olhar durante a aula. Mas entendam que essa é uma técnica desenvolvida e analisada por diversas vezes
de uma maneira que ela, de fato, está comprovada que é o melhor caminho, certo? Então, acreditem, deem sempre uma olhada antes, que aí a aula ela vai se tornar muito mais produtiva. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse aspecto, a esse item que eu estou explicando para vocês? Tranquilo. Pessoal, em relação às nossas pontuações, como vocês já estão aí no terceiro período, vocês já conhecem lá, né, a oficial 1, a oficial 2, questão da segunda chamada, questão da final. E vocês sabem que nós temos uma metodologia chamada avaliação continuada, né? E como vocês sabem, a avaliação continuada, ela é uma estratégia para não prender o aluno, para não ser injusto com o aluno em avaliá-lo somente com a questão da prova. Então, são realizadas diversas atividades. Obrigado, Vinícius. São realizadas diversas atividades que essas atividades é que fazem, de fato, a avaliação do aluno. É muito mais eficiente você fazer uma prova, mas também fazer várias atividades para ver e avaliar como é que está o desempenho do aluno. Por isso, essa é a justificativa da avaliação continuada. Então, na avaliação continuada, praticamente nada mudou, né? Vocês continuam lá tendo a avaliação oficial 1, a avaliação oficial 2 e, em alguns casos, a avaliação de proficiência, certo? Nesse caso, o que é a avaliação de proficiência? A avaliação de proficiência é uma prova, eu não sei se vocês já tiveram, é uma prova que ela testa o conhecimento dos alunos, certo? Para saber como é que está a absorção. Nem todas as disciplinas têm, nem todos os semestres têm, mas eu acredito que é a partir do terceiro. Nas próximas semanas a gente vai saber se é essa ou quais são as disciplinas que são de proficiência. Aí, na ocasião, se for desta minha disciplina, vocês me lembram que eu pergunto, que eu falo mais detalhes sobre a proficiência, porque eu não vou explicar sem saber se realmente vocês vão ter. Só vai saber se vocês vão ter um pouco mais para frente, nas próximas 2 semanas. Como vocês já sabem também, eu expliquei para vocês, não mudou a questão da avaliação. No primeiro bimestre, a soma de todas as atividades, né, que vocês vão fazer, elas têm que pontuar 1.000 pontos no primeiro bimestre e 1.500 pontos para 2.500 pontos para o segundo bimestre. Isso para as disciplinas que não têm proficiência, certo? No caso das atividades virtuais, vocês podem chegar somando o primeiro e o segundo bimestre, então até 1.000 pontos para as atividades virtuais. Existem as atividades transversais, que vocês já conhecem, que é o estudo dirigido, são os cursos complementares, e também o desafio nota máxima. O desafio nota máxima é um mecanismo que foi desenvolvido pela faculdade para poder tentando diagnosticar o conhecimento do aluno em relação à sua eficiência e alguns pontos de deficiência. Então, tu vai fazendo as atividades, vai recebendo pontos, esses pontos vão influenciar na tua nota final, certo? Mas existe todo um cálculo para isso, e à medida que tu vai acertando ou errando, o desafio nota máxima ele vai te propondo outros exercícios, ou exercícios mais avançados, ou exercícios com o mesmo parâmetro para poder aumentar o teu conhecimento sobre aquilo que tu errou antes. Então, tem toda uma inteligência artificial por detrás do desafio nota máxima, certo? Que é algo bastante bacana, é rápido, simples de fazer e muito importante que sejam
é que seja de fato feito, certo? Então, você pode pontuar no, nessas atividades de forma geral, você pode pontuar por meio das atividades transversais, né? O estudo dirigido, você pode conseguir até 1.500 pontos. Em cursos complementares, você vai conseguir 300 pontos por curso. E o desafio nota máxima, a cada 9.000 pontos que você conquista no desafio nota máxima, você consegue 3.500 pontos para a sua pontuação final das disciplinas de forma geral. O que mudou, pessoal, em relação a toda a essa questão é somente que os cursos livres lá, que antigamente eles pontuavam, agora eles não estão mais pontuando os cursos livres, mas continuam pontuando o estudo dirigido, os cursos complementares e o desafio nota máxima, certo? Esses não mudaram nada. E as demais informações, vocês já sabem que é a questão da frequência, a gente precisa estar aí pelo menos 75% das aulas, né? As aulas, como elas são gravadas, é fácil saber quem está, de fato, participando da aula, porque a gente vira e mexe pergunta se o aluno está ou se ele só ligou e saiu. Nossas aulas, elas são, como eu falei lá no começo da disciplina, elas são, elas têm parte teoria, parte prática, né? Para isso eu sugiro que todos vocês tenham, enquanto estivermos em remoto, todos vocês dispunham de um computador para poder a gente fazer as atividades. Afinal de contas, né, hoje em dia um engenheiro, uma pessoa que se propõe a estudar engenharia, ela não pode conseguir estudar sem, de fato, um computador. Na verdade, praticamente todos os profissionais, né? Atualmente, eles necessitam de um computador, porque tudo quanto é atividade a gente desenvolve através do computador. Tanto é que, por exemplo, lá na secretaria, quando falta energia, ninguém tem mais nada para fazer, porque tudo que faz é no computador, inclusive na área de engenharia. Quando falta internet, também o povo todo quer ir embora, porque a maioria dos sistemas rodam dentro da nuvem, né? E aí, sem a internet, não tem essa possibilidade. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Beleza? Todo mundo sabe? Alguém tem alguma dúvida sobre como funciona a segunda chamada ou a avaliação, o exame final? Se alguém tiver ainda, Acho que já está tudo certo já, a gente já tem uma noção bem passada sobre isso. tá. Então, sobre pontos, frequência, nota, desafio, nota máxima, ninguém tem mais nenhuma dúvida? Se tiver, é agora. Não? Professor, Oi, Gustavo. não é nada sobre isso que o senhor falou, não. Eu sou da engenharia mecânica e estou no quinto período. Beleza. Aí eu queria saber como é que vai ficar. Vai ter aula presencial ou vai ser só tudo online? Isso. No comecinho da aula eu expliquei sobre isso. O que acontece? Antes de começar o semestre, já estava acertado que a segunda semana seria presencial. A partir da segunda semana ia começar a gente ia começar a ir para a faculdade para poder ter aula presencial. Beleza. Mas isso o planejamento foi de 4 semanas atrás. De lá para cá, a grande São Luís, né, a ilha, Raposa, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, ela está sofrendo problemas com relação da quantidade de leitos. Então, a atual situação da cidade fez com que a faculdade repensasse em relação a retomar as aulas de forma imediata, presencialmente. Porém, essa análise está sendo feita diariamente, ou seja, está sendo acompanhada, a direção da faculdade está acompanhando diariamente como está o estado pandêmico da cidade, para poder colocar a aula presencial ou não, certo?
Então, até segunda ordem, então, a primeira ordem era, vamos ter aula na segunda semana. Primeira semana, a gente faz os ajustes, fala sobre as informações gerais, e na segunda aula, já seria presencial, a gente começa, de fato, o conteúdo. E a aula presencial. Beleza. O problema é que a cidade começou a piorar. A gente está com 86% dos leitos de São Luís ocupados. Então, e Imperatriz, 98. Então, é uma situação crítica. E aí, a faculdade, essa semana, passou para os coordenadores, que passou para nós professores, que na próxima semana ainda não haverá aula presencial. Então, a gente segue remoto. Quando é que vai voltar? É como estou explicando. Essa análise cabe à faculdade, junto com o governo e os órgãos de vigilância sanitária, que estão ali analisando dia a dia para dizer, olha, agora a coisa melhorou, vamos voltar no presencial. Mas assim que eu tiver informação, eu vou repassar para vocês. Eu expliquei para as outras turmas, que a maioria das minhas turmas são do curso de computação, que para nós não ter a aula presencial tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, os pontos positivos até agora é que, devido à cidade ainda estar em uma situação complexa, a gente não vai se expor pegando ônibus, ficando numa sala fechada com ar-condicionado, onde diversas pessoas podem estar contaminadas e não sabem, porque, por exemplo, eu tive Covid em abril, mas eu não senti absolutamente nada. Mas provavelmente eu transmiti o vírus para outras pessoas porque eu estava me sentindo tranquilo. Vários parentes meus não sentiram absolutamente nada, deve ser alguma coisa genética. Minha avó de 88 anos só teve uma febre. E aí só depois que a gente foi descobrir que era Covid. Então, várias pessoas podem estar com o vírus e a gente não tem certeza se aquela pessoa está contaminando outra pessoa, a gente não sabe porque ela não tem sintomas. Então, a gente, em casa, fica muito mais seguro do que pegar um ônibus, correr o risco de estar sendo contaminado, com uma segunda variante, que hoje é uma realidade já nessa situação pandêmica. E, aí vamos para os pontos negativos. Né? Pessoal, sinceramente, ponto negativo sobre a aula remota são mínimos perto do benefício. Por quê? Para mim, eu não sei como é que foi nos outros semestres para vocês, mas para mim eu tive um aproveitamento muito bom em diversos aspectos. Por exemplo, teve alunos que em sala de aula eles não falavam, porque eram muito envergonhados. Na aula remota, eu tive diversos alunos que eles falaram muito mais porque não estão sendo vistos, né? Não estão tendo o olhar de julgamento dos outros colegas por aquilo que ele está falando. Isso foi algo que para mim ficou muito claro. Na área de computação, que como eu falei para vocês é a minha área nativa, como eu falei no começo da disciplina, normalmente os alunos, eles são muito introspectivos, eles são muito ali tímidos, né? Os nerds, né? E eles falam pouco, eles se expõem pouco. Mas quando está atrás do computador, o cara fala muito mais, o cara ficou muito mais desinibido. Isso foi um ponto muito positivo. Segundo ponto, que isso, a maioria das pessoas pensa, mas aula remota a gente não tem a prática. Não, no caso das aulas de computação, tudo que a gente faz em um laboratório de computação, se você tiver um computador, você faz em casa. Não tem distinção de nada. Aquilo que a gente vai trabalhar no computador não é nada pesado em termos de software quanto um AutoCAD da vida. Então, vocês não precisam de uma máquina excepcional para poder trabalhar algoritmos, né, e programação do jeito que a gente vai estudar. De fato, o nosso conhecimento, os pré-requisitos das máquinas é um pré-requisito bastante superficial.
Beleza. E aí eu mostro para vocês, eu compartilho a minha tela, mostrando como é que eu faço. Vocês vão fazendo na máquina de vocês. A gente ainda tem a possibilidade de olhar pelo celular e olhar pelo computador de forma simultânea, ou seja, está assistindo a aula pelo celular e está fazendo no teu computador. Ah, mas a tela é muito pequena. Então, tu pode tanto fazer quanto assistir pelo próprio computador, né, de forma simultânea. Uma dica, você pode pegar ali, hoje tudo quanto é televisão, tem entrada HDMI, né? A maioria das televisões, isso já tem muito tempo. Pega lá o seu computadorzinho, coloca a televisão como uma tela extensiva. Aí tu consegue assistir a aula do lado, é um negócio muito simples. Se alguém tiver alguma dificuldade em fazer isso em casa, depois que vocês já estão com cabo de HDMI, que também é muito comum cabo de HDMI, porque qualquer coisa que tu coloque na televisão, seja um videogame, ou seja um DVD, você precisa de um cabo HDMI. Se você tiver um cabo HDMI, o computador e a televisão, e tiver alguma dificuldade, é só falar comigo no privado e eu posso tentar ajudar vocês no privado para mostrar como é que faz. Mas eu trabalho, inclusive, dessa forma. Tenho meu monitor aqui do lado, o computador e o celular. Né? O monitor não, uma televisãozinha também. E aí eu consigo estar ali, eu estou olhando do meu lado esquerdo aqui, está toda a listagem de alunos, né, que é o meu Teams. Aqui no meio está aquilo que o meu guia, né, que aí eu vou compartilhar sempre a minha janela, mostrar para vocês o que vocês têm que codificar, vocês codificam, professor, não estou conseguindo. Pois compartilha a sua tela comigo. Vou olhar a sua tela e vou lhe dizer, está errado aqui, aqui, assim, 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 sabe? Ou seja, como se a gente estivesse no laboratório. Quando o aluno levanta a mão, professor, não consegui. Eu vou no teu computador e olho. É a mesma coisa. Logicamente que o contato presencial, ele te instiga algumas situações, certo? Mas até isso, o Teams hoje, ele mudou essa nova versão. A gente consegue colocar, por exemplo, vamos fazer uma atividade agora. Eu consigo criar aqui várias salas, subsalas dentro dessa reunião aqui, que é um recurso novo que eu estava olhando há pouco, né? Salas de sessão do grupo. E aí, por exemplo, se eu pedir uma atividade para vocês, vocês podem se reunir de forma paralela dentro daqui do próprio Teams, cada equipe fazendo a sua atividade, como se a gente tivesse uma sala de aula. Eu posso visitar cada sala dessa e ir vendo o que vocês estão fazendo, para ter certeza que está todo mundo conseguindo interagir entre si também, enquanto se tratar de grupos. Então, ao meu ver, as vantagens devido a essa situação pandêmica são maiores do que as desvantagens, mas, logicamente, cada um tem uma visão sobre todo esse contexto. Mas o foco da faculdade é voltar, sim, à aula presencial. Isso é algo que está definido já há bastante tempo, mas tudo está dependendo somente de manter a segurança de todos os docentes e discentes, né, que são os alunos, para poder ter o menor impacto possível. Por exemplo, é muito complicado a faculdade dizer, agora vamos ter aula presencial. E aí começar a morrer aluno depois que a faculdade definiu. Mas ele não pegou lá. Mas na pior das hipóteses, vai dizer, o cara não saía de casa, só ia para a aula. Aí vamos dizer que morreu por causa da aula da faculdade. Teve um professor agora que, só de uma lapada, essa semana morreu 2 parentes e um conhecido, um professor de computação. Então, está bastante complicado. Mas por quê? Porque ele estava trabalhando, inclusive, presencialmente já. E aí ele foi um dos que falou, olha, eu não tenho condição tal, de trabalhar presencialmente. Enfim, eu acho que é isso. Vamos ter fé que as coisas vão melhorar e logo, logo a gente volte à aula presencial. Porém, enquanto isso não acontecer, a gente consegue sim, de forma eficiente. Eu peço que qualquer aluno que tenha qualquer tipo de dificuldade
fale comigo, fale no grupo, ou se não quiser falar no grupo, fale no privado. Quem ainda não está no grupo aqui, eu acho que foi o Gustavo, que entrou agora. Certo. Gustavo, como tu é de engenharia mecânica, tu vais, e provavelmente tu não entraste ainda no grupo, tu vais me mandar uma mensagem e aí eu te compartilho o link para tu entrar no grupo. Tá me ouvindo? Ok, professor. Gustavo, ou quem ainda não entrou, quem está aqui e ainda não entrou no grupo, meu número é 99150 4242. 99150 4242. Pode mandar um oi que eu já te adiciono aqui no grupo da disciplina. Professor, Diga, meu querido. caso as aulas voltem presenciais, a gente vai ter EPI disponíveis para os alunos na faculdade? Máscara, álcool em gel? Ah, sim, álcool em gel, com certeza. Máscara não, que máscara é um item pessoal. Mas álcool em gel, sim. Álcool em gel vai estar, na verdade já está, né? Quem tem ido na faculdade vai sempre perceber os pontos de álcool em gel ao longo da faculdade. Quem esteve lá recentemente talvez tenha observado. Certo. Em termos acadêmicos, estruturantes, alguma dúvida mais que eu possa ajudar antes de começar a falar sobre questões conteudistas? Deixa eu só adicionar logo aqui o Gustavo. Só um minuto. Pronto, Gustavo. Te mandei o link. Aí só tu clica lá para poder entrar. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Que eu possa ajudar nesse sentido? Alguém tem alguma observação sobre essa questão de aula online, de aula remota? Quem está se sentindo prejudicado com a questão da aula remota ou algo do tipo? Beleza. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui para falar para vocês sobre a, as datas, né? De forma geral. Aqui onde está o calendário.
E aí, tá chovendo pro lado aí, meu povo? Aqui é que começou nesse instante. Tentando achar aqui o calendário. Não, aqui tá fazendo um solzinho bom. Gustavo, você já está trabalhando na área já, Gustavo? Ou está tendo algum contato com a engenharia mecânica? Ou tá Não, estudando? professor, por enquanto nada. Já Beleza. mandei meus currículos, já mandei tudo, mas por enquanto só estudando mesmo. E qual é o teu período? Quinto período agora. Beleza. São 8 ou são 10? 10. Tá metade aí do caminho já, né? O arquivo aqui de calendário, né? Quis abrir de jeito e maneira. Beleza. Então eu vou. Mas o calendário tem lá no portal de vocês, e assim que eu puder, depois alguém me lembra que eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Vou mostrar para vocês a nossa ementa, né? Que é baseada no nosso livro. Para quem tem um pouco de receio sobre esse contato com a computação, não se preocupem, porque a gente vai ver o negócio todo de uma forma muito didática, muito pragmático. Não vai ser nada a nível de eu não vou passar conteúdos que vocês vão se sentir desconfortáveis, certo? E todo o conteúdo que eu vou trabalhar é um conteúdo que está sendo explicado também no livro. Então, se por alguma aventura vocês não conseguirem a explicação, depois que vocês tirarem essas dúvidas, fizerem as perguntas, eu explicar e vocês ainda se sentirem inseguros em relação ao conteúdo, o livro está lá. E vocês também podem me procurar no WhatsApp, no privado, para poder eu tentar dar uma outra explicação. O certo é que vocês não devem deixar dúvidas, nenhum tipo de dúvida pendente, certo? Sempre está aí tirando as dúvidas. Então a gente vai começar na primeira unidade, que é subdividida com 6 unidades, falando das definições lógicas, da definição de lógica de forma geral, né? Tanto a parte de engenharia já deve ter visto um pouquinho sobre lógica, a gente viu lógica também no ensino médio, um pouco sobre isso, e lógica, como o próprio nome está falando, é algo muito lógico, é algo muito intuitivo, então a gente não vai ter nenhum tipo de dificuldade, mas é a base para o nosso início. Depois a gente vai ver aí os elementos fundamentais de programação, né, como é feita as codificações. A gente vai ver os tipos de representação de algoritmos, né? A gente primeiro vai entender o que é um algoritmo e depois verificar o tipo de representação desses algoritmos. E aí a gente vai, depois que entender essas representações, a gente vai ver como é que quais são as estruturas de funcionamento dos algoritmos, né? Ela é baseada em quais elementos estruturantes. E aí um deles é a execução sequencial e a estrutura de decisão, que é fundamental tanto para a lógica, né? Que a lógica, o que se fala de lógica e programação? Porque a programação, pessoal, nada mais, nada menos é do que a parametrização de uma lógica que faça sentido para você que está desenvolvendo uma ideia, que está tentando buscar uma solução. Então, a gente tem uma problemática, essa problemática a gente parametriza, ou seja, a gente delibera, a gente faz um escopo sobre ela, a gente define o escopo dessa problemática, e a partir dessa problemática, a gente procura uma lógica organizacional desse problema para se chegar a uma solução. Depois que a gente estudou uma lógica organizacional para esse problema, a gente cria um programa que vai automatizar esse caminho. Então, é algo, de forma geral, bastante simples, tá?
não precisa gostar de matemática de forma expansiva, não precisa ser um expert em conhecimentos tecnológicos, nem nada do tipo, tá? O que a gente vai estudar aqui, qualquer pessoa que tenha o mínimo de interesse pelo seu comprometimento educacional, que goste minimamente do assunto, vai conseguir ter um bom desempenho. E aí a gente tem logo depois as estruturas de repetição e a estrutura de dados, né? Porque ele define quais os tipos de dados que estão disponíveis para a gente trabalhar. Isso sempre, logicamente, de forma muito geral. Algoritmos e lógica de programação, pessoal, é uma disciplina estruturante da computação. É uma das disciplinas estruturantes da computação. É a mais elementar delas, certo? Mas é aquela que dá base para você entender a computação de uma forma geral, a programação de forma geral, essa disciplina. Então, nós estamos, de fato, estudando algo que é muito importante profissionalmente, porque a computação ela está hoje influenciando a ação, o cotidiano de todos os profissionais. E aqueles que estão mais bem capacitados são aqueles que dominam não só a sua área, mas também esses conhecimentos que a gente chama de conhecimentos transversais. Vocês estão conseguindo olhar a tela que eu compartilhei com vocês aqui na ementa? Todo mundo está conseguindo enxergar? Herbert? Beleza. Certo. E aí, depois que a gente olha uma boa parte ali de conceitos, né, de forma geral, a gente parte, de fato, a fazer um treinamento com a programação em si. E aí, na seção 3.1, nós vamos trabalhar a linguagem C. A linguagem C é uma linguagem amplamente difundida no mundo, é uma linguagem que, apesar do seu tempo já de criação, ela é uma linguagem atual, porque ela está associado, nessa linguagem está associada à orientação da maioria dos equipamentos eletroeletrônicos, da maioria dos dispositivos de automação. A maioria dos dispositivos que não são de fato computadores, mas são eletrônicos que processam dados, tem ali em sua composição essa linguagem C, que ao longo dos anos foi sofrendo, digamos, evoluções, mas a essência da linguagem C, ela permanece a mesma e muito utilizada ainda por empresas de forma geral para poder se chegar a determinados resultados positivos, resultados enxutos, resultados que trabalham com a estrutura da máquina de forma geral. Então, essa linguagem C, ela é uma linguagem de programação que a gente chama do tipo compilada, né? E depois a gente vai entender o que é uma linguagem compilada, porque faz parte, né, da nossa estrutura. Ela foi evoluindo, mas ela não foi evoluindo ao ponto de uma versão sobrepor a outra, não. Ela foi evoluindo no seguinte aspecto: o C, a linguagem C, ela é mais voltada para sistemas eletrônicos. Beleza. O C++, que já é uma variante, ela é uma linguagem que já possibilita que você tenha uma programação mais avançada, com uma nova visão, uma outra visão que é chamada programação orientada a objetos, certo? Hoje a versão C, a linguagem C, na versão oficial, internacional, padrão internacional, ela está na sua 7ª versão, né? Ela tem todo um ISO aí, um SC, que são certificados internacionais desses padrões. Para vocês terem uma ideia, essa linguagem ela foi criada em 1978, né? E de lá para cá ela se mantém
como uma linguagem importante dentro da computação como um todo. Ela tem o seu lugar ainda de destaque. Então, a gente vai, na seção 3.1, vai ver uma introdução sobre isso, depois ver as estruturas condicionais, que aí a gente já está vendo, já vai estar programando em relação a isso, a gente vai ter o contato, de fato, com a prática nesse sentido. As estruturas de repetição também. Percebam que a gente viu estrutura de repetição bem aqui em cima, mas a gente viu estrutura de repetição de forma geral, em algoritmos de forma geral, certo? E depois a gente vai ver estrutura de repetição numa linguagem específica, ou seja, na prática, certo? E não somente na teoria. E aí, na quarta e última sessão, a gente vai ver a programação com vetores, então a gente vai ver exemplos, isso lá em linguagem C, porque a gente vai continuar vendo as práticas em linguagem C ou em outras linguagens que forem mais convenientes, né, pela praticidade, enfim. Programação em funções com matrizes e a questão da recursividade, que é algo fundamental que torna a computação tão eficiente, que é a questão de você reutilizar as coisas, que aí a gente chama de recursividade. Certo, meu povo? Alguma dúvida aí em relação a essa estrutura da nossa ementa, pessoal? Certo. Deixa eu verificar aqui o nosso guia. E aí, pessoal, em termos de metodologia das atividades, provavelmente eu vou passar uma atividade por semana, certo? E aí essas atividades não vão ser nada muito complexas, mas a gente vai precisar que essas atividades sejam sempre enviadas por e-mail, até mesmo para poder registrar que você enviou. Normalmente eu vou dar um prazo aí de 6 dias para vocês desenvolverem essas atividades, e vocês devem desenvolver essas atividades fazendo minimamente uma capa conforme a BNT, que tem lá o nome da disciplina, o nome do curso, o nome da faculdade, o nome de vocês, do trabalho, dizendo para que é aquele trabalho ali. Minimamente vocês precisam dessa capa. Até mesmo porque quando eu pegar o trabalho, eu saber exatamente do que se trata. Mas, antes de solicitar o exercício ou o trabalho, eu vou, juntamente com a solicitação, eu vou ter toda essa descrição para poder vocês mandarem por e-mail. Normalmente isso é feito por meio de equipe. Certo, pessoal? Isaac Kainan. Tudo beleza, Isaac? Estás por aí, Isaac? Certo. Então, pessoal, o que eu tinha para falar em relação às formações iniciais eram essas. De forma efetiva, o conteúdo a gente vai começar. A nossa disciplina começa às 8 horas da manhã, então eu normalmente já estou lá. Se eu tiver qualquer tipo de problema, eu crio um grupo do WhatsApp justamente para poder a gente ter essa facilidade nessa comunicação. Eu peço que vocês divulguem o link do grupo. Por exemplo, eu acho que Isaac ainda não está no grupo. Então, na hora que alguém conseguir falar com ele, é só passar o link para poder ele entrar no grupo e também ficar informado. E eu fico aberto a alguma outra dúvida ou alguma outra questão que eu possa ajudar de qualquer um de vocês sobre qualquer tipo de assunto. Alguma dúvida? Certo. Então, pessoal, a gente vai se encerrar esse primeiro encontro, como um encontro introdutório, e na próxima aula, na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, se o portal de vocês ainda não estiver aparecendo lá no calendário online, a gente vai entrar nesse mesmo link,
mas eu criei o grupo WhatsApp justamente para poder a gente ter essa facilidade de comunicação e eficiência em termos de comunicação não vai ser nem de longe nenhum tipo de problema para a gente, certo? Então, já que ninguém tem mais alguma dúvida, mas se surgir é só falar no grupo, se não quiser falar no grupo, fala no privado. Eu vou me despedindo por aqui e tenham todos um bom final de semana e até a próxima aula. Valeu, professor. Igualmente. Falou, Gustavo. Falou, Herbert. Tchau, Massula.